vamos dar continuidade da sua fala, desculpa. Tudo bem, eu vou pegar aqui de onde eu parei, deixa a Sheila se organizar. Eu posso seguir? Pode. Onde eu parei aqui? Ah, sim. Bom, então a UFRJ, ela parece... É interessante observar isso para comparar também com uma universidade um pouco mais elitizada em termos de composição social do alunado. E aí tem um probleminha que eu vou trazer um pouco mais tarde no meu texto sobre exatamente sobre isso, porque você afirma que a universidade está menos elitizada, e essa não é uma afirmação com a qual eu concordo, sinceramente. Mas daqui a pouco eu chego lá. Só rapidinho, por que você acha a UFRJ mais elitizada em relação ao Unirio? Os dados que ela traz em comparação com a Unirio. Mas a UFRJ não tem muito mais gente da periferia e tudo mais. Mas aí quando você olha a escolaridade dos pais e olha... São dois dados aqui. Entendeu? Ah, tá, entendi. Os outros dados, você vê... Mas a periferia do que não, a maioria é Zona Norte, tá, gente? É Zona Norte. Mas lá tem mais Zona Sul. Não, Não. não tem, a Unirio. Unirio Ela está na Zona Sul, mas ela não tem mais alunos de Zona Sul. E aí você tem na UFRJ, você tem mais alunos. Mais um pouquinho. Oi? Eu só se juntar mais. Tá? Você tem mais estudantes oriundos de escolas particulares, filhos de pais com maior escolaridade também. Isso mostra um perfil um pouco mais elitizado em comparação com a Unirio. É interessante olhar isso para comparar. E agora um outro ponto que você traz é assim, há mais homens no curso matemática. Eu concordo contigo, isso é evidente. Mas eu tenho a impressão de que se você faz uma abordagem longitudinal, você vai ver um aumento da presença feminina nos cursos de matemática. Então tem que deixar claro que você está localizando essa reflexão nesse momento, sem uma abordagem longitudinal. Porque o curso de matemática, ele é majoritariamente masculino desde que ele se consolidou. Mas quando você traz aqui os teus dados, fica evidenciado um aumento da presença feminina. E eu tendo a acreditar, essa é uma hipótese de pesquisa com a qual eu trabalho, que as áreas científicas tenderão a se transformar em cada vez áreas mais femininas. Quando você olha para todas as áreas, tem crescido muito a presença feminina na ciência, isso é importante, e tem muito a ver também com todas as militâncias trazidas aí pelo movimento feminista, etc. Acho importante marcar isso. Uma outra questão, ontem eu estava brincando com o Vitor por mensagem, dizendo que eu ia propor ou o efeito Vitor ou o Giraldo Effect, para pensar aqui a UFRJ, porque está mais do que evidenciado o impacto do PDC na visão desses estudantes que participaram do grupo focal. Só que tem um detalhe, isso cria um viés muito claro na análise, considerando a UFRJ em específico. É um viés, ele tem que ser explicitado e, ao mesmo tempo, indica o quão importante foi o PDC. Então, conecta com as outras investigações que foram feitas, as dissertações, etc. Vale a pena dizer isso. E por que eu estou chamando de efeito Vitor? Tem um pouco a ver com o que eu vinha discutindo agora há pouco. Quando você olha para a trajetória do Vitor, ele é alguém que migra progressivamente para um debate sobre ensino. Incorpora essa discussão, se aproxima do debate educacional, compra aí uma série de brigas institucionais pela licenciatura em matemática, e isso reverbera entre os outros professores e progressivamente essa licenciatura vai se consolidando. Então não é colocar, obviamente, na figura do Vitor, exclusivamente, a mudança, mas ele é um agente de mudança nesse sentido, embora não tenha tido formação para isso necessariamente. A formação foi formação inicial. A formação foi construída no decorrer desse processo. Só uma coisa, Rodrigo. Eu fiquei com dúvida sobre... Eu achei o PDC um fio meio solto também. Porque, por um lado, está se elogiando o PDC, por outro, eu acho que deveria criticar. Porque quando você fala que o professor saiu e deixou com o estagiário, é no contexto do PDC? Não. Outro professor.
É outro professor. É outro professor, mas esse estagiário é o estágio docente do PDC? Não, Ah, é o estágio eu outro estágio. fiquei com essa dúvida, porque Não, se não. fosse, deveria criticar o PDC, a realização do PDC também. Não foi no PDC não, foi em outra disciplina Estágio? com o estagiário normal. Ah, tá. Normal, entre aspas. Fiquei com essa dúvida de conteúdo. E aí, isso aqui já falei. Você aponta, e isso aí é algo, isso já foi falado aqui, sobre a ideia do mérito individual, etc., mas toda a tua narrativa leva a crer que a permanência parece muito mais associada ao desejo individual do que ao papel da instituição. E aí, eu acho, a banca já pontuou essa questão, e a tua narrativa, da forma como está aqui, ela diz isso pra gente, olha, o estudante que fica porque quer ficar, porque tem sonhos, tem projetos, tem desejos, individualiza essa discussão. Se é assim, você tem um dado que nos permite dizer que a instituição, enquanto instituição, está colaborando um pouco para a permanência dos estudantes, tanto aqui quanto lá. Ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar com a hipótese de que a gente está perdendo todos os alunos que estão na dúvida, por exemplo. Se ele tem um projeto claro, se não tem um sonho tão claro, se não tem tanta resiliência, digamos assim, a gente perde, porque a instituição não acolhe. Daí é algo para pensar, porque o que a tua dissertação está dizendo é exatamente isso. E esse é um dado importante. Isso não quer dizer que a gente está chancelando a meritocracia ou a ideia de mérito, mas a gente está olhando para um dado que está levando para essa discussão. E aí cabe trazer uma reflexão sobre isso. Mas isso, a partir do eixo que a gente pode falar como se a gente estivesse filtrando um tipo de aluno específico. Pois é, exato. Que é um argumento de combate à meritocracia, eu acho. Não entendi. Como assim? Você está, tipo, permanece aqui um determinado perfil de aluno. Assim, e a gente quer uma instituição mais abrangente, mais democrática, que tem um compromisso institucional. Esses alunos estão ficando apesar de um compromisso institucional, eu acho, entendeu? Apesar da ausência. Não, exato. Mas aí é que está, porque isso traz uma questão importante. Se é fato, o estudante está ficando, apesar de a instituição não, ou contribuir pouco, ou não contribuir para que ele fique aqui, isso coloca um desafio para a instituição. Isso. Para as duas, na verdade. E aí tem que estar apontado de forma mais intensa. Ou aqui na dissertação, ou então nos artigos que virão. Essa aqui já foi falada, essa coisa da educação básica na escolha do curso. Para estudos futuros, e aí eu entendi as propostas todas que foram feitas pela banca, acho interessante, mas eu faria uma proposta diferente. Eu acho que você tem tudo para realizar uma análise comparativa com outro país da América Latina, que pode ser o próprio Peru, por exemplo. Eu acho importante fazer isso, para a gente não correr, para a gente ampliar, na verdade, né, essa reflexão comparativa. A licenciatura em matemática aqui e em outros cenários da América Latina é semelhante, é diferente, os problemas que temos aqui temos lá também, são questões estruturais, são questões contextuais, tem 5.000 questões que você pode fazer. E você tem tudo o que é necessário para pensar num estudo comparativo. Acho que vale a pena. Não que seja ruim, da sequência, transformando esse estudo num estudo longitudinal. É bom também. Mas eu, particularmente, tenho aí algum apreço por estudos comparativos. Valeria a pena pensar nisso. Daí, Sheila, agora só... tudo são flores, né? Tem alguns probleminhas que eu preciso apontar. Primeiro, sobre o uso do livro sobre o suicídio do Durkheim. Eu sei que você não está usando Durkheim. Você está usando um autor que leu o Durkheim e usou o Durkheim. Agora, eu não li esse autor, então eu não posso dizer que o autor está correto ou incorreto com relação à abordagem que ele fez do Durkheim. Teria que lê-lo e não li. Agora, o que você traz aqui com base nesse autor é equivocado. Porque o debate sobre o suicídio do Durkheim, ou melhor dizendo, usar o debate sobre o suicídio do Durkheim para pensar a evasão, não cabe nem como metáfora. Porque são questões completamente diferentes. Se você quiser trazer alguns conceitos durkheimianos, como coesão, solidariedade, etc., podem te ajudar de alguma forma. Agora, trazer a discussão sobre suicídio é
extremamente complicado, porque suicídio, uma das tipologias de suicídio do Durkheim, para compreender o suicídio, é a de morte social. O estudante, ele não está morrendo socialmente, porque ele saiu da universidade. É um exagero, na minha leitura fala isso. Ele optou por essa universidade, veio para cá, por algum motivo saiu, mas ele não está morrendo socialmente, pelo contrário. Ele pode estar até mesmo referendando a vida social que ele tem que escolheu ter. Pode ser o extremo oposto disso. Tem estudantes que saem daqui porque dizem, olha, na pedagogia isso acontece muito. Olhei para a pedagogia, vi que não era a minha e eu decidi sair. Aí tem aí uma série de elementos que são complicados. Suicídio no Durkheim tem várias tipologias, mas todo o debate é sobre morte social. Dizer que o estudante está morrendo socialmente porque saiu da universidade é muito exagero. Eu, particularmente, tiraria esse debate daqui e deixo a indicação da leitura do livro. É um belíssimo livro, com uma abordagem durkheimiana, tem que entender um pouco melhor isso, mas tiraria essa questão daqui porque acho exagerada a metáfora. Depois vou ler esse autor para ver o que ele está fazendo, afinal de contas, com acho que é o que Durkheim. fala sobre a teoria do suicídio de Emile Durkheim. Sim, sim. Por isso eu trago essa. Uma outra questão, o debate sobre desempenho ruim, desempenho ótimo, conectado com questões de interação, ganha um viés um tanto quanto psicologizante. Aparece lá no teu debate teórico. Eu não tenho nada contra a psicologia, mas é importante pensar em quem é, em termos sociológicos, o estudante que interage mais e interage menos. Porque senão, se você joga para a psicologia individual, você deixa de considerar questões como cor, gênero, sexualidade e classe, por exemplo. O estudante que interage mais ou interage menos, também interage mais ou menos, pautado por essas questões que são sociológicas, não são psicológicas. E no teu texto, acaba ganhando um viés um tanto quanto psicologizante. Acho que vale a pena relativizar isso. Tem que deixar claro, já foi falado isso desde a introdução, que é um estudo que tem foco no ensino superior, na licenciatura em matemática, em 2 universidades públicas, e eu sugeriria que você enfatizasse isso. Porque quando a gente pensa em licenciatura em matemática nas universidades particulares, você tem outras questões completamente diferentes. Então, o teu estudo é sobre a licenciatura em matemática em 2 universidades públicas no Rio de Janeiro, e tem que deixar isso muito claro, para a gente não imaginar que está falando da licenciatura em matemática como um todo no Brasil. Não é o caso. Daí a afirmação que eu falei agora há pouco, na página 41, é muito forte. Dizer que o ensino não é mais elitizado, na minha leitura, é um excesso. Um tremendo excesso. Sabe por quê? Principalmente porque quem chega aqui, oriundo de escola pública comum, da rede estadual, não estou falando nem do CAP, nem do Pedro II, é a elite da escola pública. Então, não dá para dizer que a universidade está menos elitizada porque ela está acolhendo a elite da escola pública. É claro que se quiser forçar um pouco a barra, exagerar um pouco digamos assim, nas mudanças que a universidade, pelas quais a universidade passou, a gente pode dizer, mas tem mais estudantes de escola pública, tem mais estudante preto, tem mais estudante pobre. Ok, mas esse estudante preto, pobre, que vem para cá, é a elite da escola pública. Esse é um fato. Se a gente olha para os dados sobre evasão, lá no ensino médio, é aterrorizante. Você tem, para cada 10 que entram, 3 saem quando muito. E desses 3 que saem, 1 vem para cá, quando muito. Então a gente está atendendo uma elite ainda. Acho muito exagerado falar em redução da elitização. No mais, eu sugiro que depois você se aproxime um pouco lá do debate trazido pela Rosana Ehringer, tem lá no site dela, Rosana Ehringer, professora da Faculdade de Educação, trabalha com um grupo de pesquisa sobre permanência no ensino superior. Acho que vale a pena esse debate, porque você está falando da matemática e pode contribuir bastante. E daí, só te dar os parabéns e indicar que você não veja a tua dissertação como a finalização de um processo. Ela é só, na verdade, o início de uma sequência de estudos aí que pode acontecer da forma como você quiser, e eu levanto meu dedinho aqui para votar por um estudo comparativo aqui na América Latina, que seria realmente muito bom. Obrigada. Eu agradeço, Rodrigo, pelas palavras.
Como orientadora, não vou ser a última a falar, vou deixar para o Vitor falar como último, porque eu acho que o Vitor teve mais tempo sobre essa orientação. Eu agradeço, Vitor, a oportunidade de estar aqui agora no PEMAT, entrando esse ano, e ganhei Sheila de presente, um presente. E está hoje presidida a 100ª do mestrado. Nossa, minha estreia já cheia de louvores, né? Chegou chegando. O negócio foi... Então, de uma forma geral, eu acho que, assim, falando um pouquinho do comentário de vocês, que eu acho que foi muito enriquecedor, e que algumas coisas a gente pensou, como o Vitor já falou, isso é uma agenda de pesquisa, né? A questão da evasão no curso de matemática é uma coisa que mexe muito com a gente, tanto lá na Unirio quanto aqui com o Vitor na UFRJ, e a gente veio pensando há algum tempo em desenvolver um trabalho conjunto. Então, acho que a Sheila chegou no momento em que a gente estava botando esse plano em ação e a gente pensa numa coisa maior mesmo, né? Que é um estudo sim longitudinal, e desde o início ele nasceu de forma longitudinal, a gente comparando as duas universidades e querendo fazer um método misto, né? Por isso, aquele primeiro instrumento lá na frente. Só que isso não é possível dar conta só na dissertação da Sheila, e a gente sabia disso. Mas como ela é a primeira que está trabalhando com esses dados, então algumas arestas que a gente tem que fazer porque fica naquela coisa, não, mas vamos falar do projeto como um todo, não vamos falar especificamente do projeto da Sheila. E da qualificação para cá, ficou claro que a gente não ia dar conta de trabalhar esse estudo com a metodologia que a gente pensa que é melhor, que é olhando isso de forma mista e fazendo uma análise mesmo olhando isso de forma mista. Ou seja, um único artigo que olhe para esses dois lados e não que a gente reparta. No entanto, por causa do tempo, do prazo, a gente fez uma decisão para a Sheila e perguntou, Sheila, para onde você quer ir? Você quer analisar os dados qualitativos ou você quer analisar o quantitativo? E ela escolheu o qualitativo, e aí eu fui aprender também a olhar sobre esses dados, cheia de temores. E aí eu agradeço muito ao Rodrigo, que teve o tempo todo ao nosso lado, né, cheio das dúvidas o tempo todo, porque não é a minha zona de conforto, né? Mas eu acredito também que o aluno tem que fazer aquilo que ele quer e deseja, né? Não adiantava eu colocar para ele, não, vai fazer assim porque eu sou orientadora quantitativa. Então, acho que... Aí eu trouxe o Iramutec, aí eu acho que muito mérito da Sheila, né? Que no Peru, esse tempo todo, praticamente a parte de análise do dado, a Sheila teve no Peru, não estava aqui. E toda vez que a gente lançava uma coisa, vai ser Iramutec, daqui a pouco ela aprendeu a fazer esses gráficos antes de eu aprender a fazer esses gráficos, né? Então ela vinha já com um monte de coisa, então acho que isso foi muito mérito da Sheila. Essa transformação que foi uma guinada, eu acho, que do que a gente tinha na qualificação para agora. A qualificação era cheia de dúvidas para que lado a gente vai. A formação de professor que ela teve que abrir mão, acho que ela ficou meio assim, porque era uma coisa que ela queria muito, e a gente acabou abrindo porque não cabia isso tudo na dissertação. Então, eu acho que Sheila teve muito mérito, eu acho que esse trabalho é muito seu, né? E se a gente chegou aqui onde a gente chegou, eu acho que tem muito você nesse trabalho. E aí uma coisa que eu acho que talvez não esteja tão clara aqui, que a gente precisa deixar mais claro, principalmente no artigo, que é a luz sobre essa discussão, é que esse estudo foi feito com os alunos que estavam entrando no curso. Então, esse grupo focal é ao final do no início do segundo semestre desse aluno, né? Então, a minha hipótese é que essas impressões desse aluno vai mudando ao longo do tempo. Então, eu imagino que quando a gente pegar esse mesmo aluno lá no final do quarto ano, já não vai ser mais essas impressões que ele tem. O que vai fazer ele permanecer, porque a fala dele do grupo focal não vai ser mais a mesma aqui. Então essa é uma fala, então o quanto essa fala, que ele está ainda falando só sobre questões dele, é porque ele está ainda chegando nessa universidade. Então no início do curso ele acha que ele permanece por um desejo que está muito motivado por um desejo individual. Mas o quanto essa universidade vai mudar, né, ou não isso. Então, a gente também tem uma outra aluna trabalhando com esses dados, eu acho que ainda, mesmo dessa primeira parte, que hoje está saindo a dissertação da Sheila, a gente tem muita coisa a explorar ainda que não foi explorado, né? Todo o questionário, e a gente já sabe quem já saiu no primeiro período e quem já está.
Isso é uma coisa que a gente vai explorar mais nessa segunda fase quantitativa, que é para dar um pouco, porque uma das questões da gente escolher é porque a literatura também apontava que o primeiro e o segundo período é onde a maior parte das pessoas evadem, né? Se ela ficou até o terceiro, quarto, aí ela continua. Então aqui está o foco Então por isso que a gente queria pegar esses alunos que estão nesse iniciozinho, para perceber o que é que faz. E aí é um olhar do grupo focal dos que permaneceram. Porque por isso que a gente não perguntava diretamente, isso foi uma das coisas que a gente discutiu. A gente não começa a perguntar por que você permanece, mas a gente sonda fatores porque a gente está perguntando para os que permaneceram. Então, o que vai emergir dessa fala? E no final, sim, a gente fazia a pergunta explícita, que por algum motivo, a gente não sabe se acabou a bateria do gravador, ou se foi realmente o esquecimento, não foi feito aqui no grupo focal da UFRJ, né? Que isso a gente lamenta, mas é uma limitação do estudo. Então, eu só queria agradecer a vocês essa oportunidade, viu, Vitor? Principalmente você e Sheila também, por eu ter podido aprender um pouquinho com o Rodrigo também sobre o que eu acho que é uma coisa que eu me interesso muito, olhar essa nova metodologia, né, e a gente trazer o que elas se aproximam, porque eu acho que elas estão muito mais se aproximando do que uma contra a outra. Sim. Embora a maioria das pessoas vejam uma contra a outra, eu acho que elas se aproximam na realidade e nos mostra faces diferentes de um olhar, né? Então é isso. Então, obrigado a todos da banca. Eu quero falar muito rápido, porque o Rodrigo não me matar, mas eu queria primeiro agradecer muito realmente as contribuições de todos da banca, que por sorte nossa, acho que enfocaram aspectos diferentes e complementares e todas realmente vão enriquecer muito a finalização, tanto a finalização do trabalho quanto a produção do artigo, que eu acho que a gente precisa publicar pelo menos um artigo em decorrência, porque acho que os resultados são muito potentes, assim. E eu só quero também dizer, eu tenho dificuldade de falar rápido, mas eu vou tentar muito rápido mesmo dizer primeiro que esse trabalho nasce, eu acho, de uma confluência muito feliz, porque a ideia desse trabalho vem da Sheila, né? Ela chegou aqui, quando ela ingressou no programa, ela já veio com essa ideia, com a ideia pronta, né? O que a gente fez depois é ir transformando essa ideia, ajudando a construir a pesquisa a partir da ideia. Mas a preocupação com permanência e com evasão, etc., é uma ideia que a Sheila trouxe, né? que veio dela. Então esse trabalho é muito da Sheila, né? Nesse sentido, de ser uma coisa, acho que como várias pessoas da banca falaram, e no texto fica claro que ela está no texto, né? Como o Rodrigo falou, que é uma coisa que vem de um anseio legítimo dela, eu acho. E isso eu acho que juntou com uma preocupação que a gente estava tendo no grupo de pesquisa no LAPRAM, que é um grupo de formação de professores, com relação a esse olhar à formação inicial, no sentido de que políticas são necessárias num programa, num curso de formação inicial de professores, né? E com um movimento também de aproximação entre o PEMAT e a licenciatura, né? A gente começou a prestar atenção, dentro do LAPRAM, a gente começou a prestar atenção especificamente nesses aspectos a partir dos seminários de licenciatura em matemática que o PEMAT vem realizando já desde 2013, e que a gente, nesses seminários, a gente fez rodas de conversa com os alunos, etc. E essas questões vêm emergindo, né, nesses seminários. Então, por isso que eu acho que foi uma confluência muito feliz, né, da Sheila ter entrado no programa num momento que a gente tinha essa preocupação, essas questões assim emergindo, né? Então, a Sheila conseguiu dar concretude ao início de uma coisa que eu acho que é uma agenda de pesquisa que a gente quer no grupo continuar, e eu espero que a Sheila continue o doutorado e que isso envolva outros alunos também de mestrado e doutorado, né? Assim. E isso também tem muito a ver com acho que também um anseio, como eu falei da Sheila, é um anseio meu pessoal também, né? Do outro lado, do lado de uma pessoa que está no corpo docente
de um curso de licenciatura em matemática, e que eu ouço muitas vezes, acho que é bom que esteja gravando até, que eu também falo isso na reunião do departamento, eu ouço muitas vezes argumentos por parte de colegas que falam: ah, isso aí é porque o aluno não quer nada, que são argumentos que não são só levianos, como são pouco rigorosos cientificamente, né? Assim, são argumentos que são argumentos de senso comum, que são usados para justificar políticas públicas, assim. Então isso é muito surpreendente para mim, disso vir de pessoas que estão na academia, né? Então, de como é importante, e aí eu acho que aparece o valor do trabalho da Stila, por ele ter resultados que contradizem o senso comum. Eu acho que é isso que, né, que tem muitas coisas ali que são contra, que assim, que desconstroem falas que são comumente feitas sobre a licenciatura em geral, a licenciatura em matemática e sobre a universidade, né? E da importância da gente ter essa agenda de pesquisa, especialmente nesse momento político, né, que o país está passando. E agora, só para terminar mesmo, falando um pouco, não como co-orientador, mas como membro do corpo social do PEMAT, como simbolicamente representativo essa pesquisa com esse cunho político e social estratégico, eu diria, importante, ser a 100ª defesa de mestrado do PEMAT, né? E eu acho que como essa pesquisa é representativa do compromisso político, assim, de como esse programa se transformou, eu acho, desde a sua existência, e das questões e do compromisso político que essas questões têm demarcado, assim. Então, é muito emocionante estar participando desse momento, assim. E Então, a gente Stila, pode... quer falar alguma Stila, coisa quer falar agora? alguma coisa agora? Fala na volta. Você fala na volta. Agradecer a todos os professores por suas contribuições. Aprendi muito também com a pesquisa, muitas coisas que eu não sabia, muitos programas, muitas disciplinas novas que eu também quero aprender por um pouco de, como dizia a professora, os professores orientadores falavam: não, eu já tinha os dados do grupo focal mediante a análise de conteúdo, mas os professores orientadores falaram: não, mas a gente quer verdadeiramente verificar com esse software Iramutec, mas a gente não conhece esse. Mas aí com a professora procurar como que é o software, a parte que aprendi muito da literatura sobre a temática de evasão de permanência e sobre as sugestões que também os professores deram na qualificação, que ajudou muito para eu poder mudar sobre a primeira escrita que a gente tinha, mas ainda sinto que está faltando também muito. Eu minha pesquisa agora que eu estava lendo para estudar, mas como coloquei isso? Faltou colocar essas coisas, eu tinha que tirar coisas. Eu falei, eita, eu falei para meu marido ontem, vamos falar que tem que mudar muitas coisas, mas assim não falei, eu pensei que tenho que mudar, eu vou mudar também. Agradecida com todos vocês. Então, obrigada. Então eu vou pedir para todos sair agora nessa fase. Fala todo mundo sair, não só Não, e esperar um pouco lá fora. olha só, todas essas declarações estão erradas, tá? Por quê? Graças Saiu a com Deus nome a de ata rua não pra tá. dissertação. Mentira! Então vamos continuar.